galerinha, sejam bem-vindos a mais um Bitar Podcast. Eu sou o Lindomar. E eu sou a Rubia. No episódio de hoje nós vamos entender como que o nosso relacionamento com os nossos pais pode ser mais tranquilo, mais agradável, mais fácil. Principalmente na adolescência, essa fase em que as coisas podem tender a ficar um pouco mais complicadas. A gente acha que às vezes nossos pais não entendem, mas às vezes a gente não entende nossos pais, como já dizia Renato Russo. Então, para entender como resolver esses problemas, a gente precisa entender qual é a raiz que está, brotando todas essas problemaiadas aí. Então, para conversar sobre as formas de resolver esses atritos, hoje a gente tem duas convidadas muito especiais. A Nídia Guimarães, psicóloga pós-graduada em psicopedagogia clínica e institucional. É também especialista em mediação de conflitos e facilitação de diálogos. Seja muito bem-vinda, Nídia. Muito obrigada. E estamos aqui também com a Anne Ellen Rosa, mestre em psicologia e especialista em psicopedagogia clínica e institucional. Coordena projetos de apoio à adoção e à convivência comunitária e é coautora de 2 livros. Muito bem-vinda, Obrigada pelo convite. Olha, eu acho que para a gente começar esse assunto, que é delicado, a gente não pode negar, essas relações que... igual a gente abordou, na adolescência, ali na juventude, os hormônios estão mais aflorados, E às vezes os pais vêm de gerações diferentes. Então, por que é tão difícil a gente lidar com os nossos pais? Principalmente nessa fase. Então, acho que você já tocou no assunto principal, que são muitas mudanças. São mudanças físicas, psicológicas, emocionais. Então, às vezes, aquela criança que se portava de uma maneira mais obediente aos pais, sem questionar, sem criticar, ela se transforma e ela fica com essa necessidade de conversar, de impor suas ideias, de colocar suas opiniões. E, às vezes, essas opiniões vão de encontro com a ideia dos pais e começam a surgir esses primeiros conflitos, essas diferenças de pensamento. Muito bacana isso, né, Nídia? Porque muitos pais trazem essa reclamação também, Nossa, meu filho era de um jeito e agora está de outro, Aquela pessoa que vinha para o colo, que recebia abraço, agora só fica fechada no quarto, não quer participar dos eventos familiares. Então, para os pais também é um momento difícil de lidar com essa mudança. Então, acaba que, com certeza, os conflitos começam a ficar um pouco mais tensos nesse momento. Então, os dois lados estão aprendendo com essa nova fase, E é muito difícil para os pais entenderem porque os pais também passaram por essa fase, Os pais, os responsáveis, passaram por essa fase de adolescência. É muito difícil para os pais perceberem ali que a criança saiu daquela fase, está entrando na pré-adolescência, está virando um adolescente, que aí vai se construindo a sua personalidade, etc. É muito difícil entender isso. Sim, é difícil justamente porque a gente está lidando com outras relações, São outros pais agora que às vezes se preocupam mais, que têm preocupações mais reais, Antes era com o tombo, com o aprendizado na escola, com se relacionar bem com os amigos. E aí as crianças vão crescendo e as preocupações vão ficando mais complexas. Então, na verdade, são outras relações que estão sendo estabelecidas. São novos pais, são novas crianças que não são mais tão crianças assim. Então, é um rearranjo, É um reconectar com aquela outra pessoa que está ali. É um pai, às vezes, mais impositivo, menos liberal, que também, às vezes, consegue dar menos colo, porque como as crianças solicitam menos colo, esses pais também dão menos colo do que estavam acostumados. Então, na verdade, é uma série de mudanças, que vai acarretando esse afastamento. E falando sobre esse afastamento, às vezes a gente vê o problema de que, eu gostaria de ser mais próximo dos nossos pais, dos meus pais, enfim. Como que a gente pode construir essa relação de aproximação? Eu acho que o primeiro passo é realmente tomar contato que são pais diferentes, No sentido assim, eu não preciso esperar aquele pai que eu tinha quando eu era criança. Então, é ter noção dessas mudanças, dessas alterações e conseguir caminhar para esse novo relacionamento com essa nova figura. E até entender também, que essas preocupações às vezes fazem sentido, que eles estão preocupados, não é uma falta, às vezes, de confiança no filho, É uma preocupação com o entorno.
E então, tornar isso legítimo, né? Mostrar que isso realmente faz sentido para os pais, eu acho que fica mais fácil para os filhos se aproximarem de... não é implicância, não é porque não gosta de mim, não é porque quer o meu bem, né? Não quer o meu bem que está fazendo isso, que está deixando de, né, de permitir, de autorizar alguma coisa, mas é porque realmente tem preocupações legítimas por parte desses pais. Então, olhar com esse olhar do cuidado, né? Assim, eles estão cuidando de mim, se preocupando comigo, começa a facilitar, né, essa aproximação com os pais. E às vezes Eu diria até assim, e eles também entenderem em que momento eles estão, né? Porque, às vezes, eles estão... Quando você traz essa questão dessa mudança, eu acho que, às vezes, ela é difícil de perceber, sim, porque os pais tendem a postergar essa adolescência, né? A chegada dela. Então, quanto mais meu filho é meu bebê, meu pequeno, minha criança, mais eu tenho esse controle mesmo, essa proteção. Então, abrir mão um pouco disso, porque esse momento da adolescência é o pai abrir um pouco mão dessa presença o tempo todo e começar a dar mais autonomia. Então, é difícil para esses pais perceberem esse time. Que momento é esse que meu filho realmente adoleceu, que ele está realmente com condições de seguir um pouco mais sem mim. E aí, esse adolescente também ele se perceber, né, nesse lugar. Então, eu entendo que essa aproximação, ela também parte desse... Eu estimulo muitos adolescentes a entenderem que fase, o que eles estão passando. Entender que essas mudanças emocionais, elas vão fazer parte. Então, às vezes, ele querer estar mais recluso, está tudo bem, não tem problema, ele não precisa estar o tempo todo junto. Mas ele também entender que ficar só nesse lugar, só na reclusão, só no isolamento, também não vai ajudá-lo. Né? Então, buscar essa confiança, esse diálogo, essa aproximação com os pais, também parte dele, né? De ele entender que ele está nessa fase de mudanças, que ele tem questões importantes que a Nidia trouxe de mudanças, que ele está ainda tentando entender, seja físicas, emocionais, muita novidade, principalmente no início da adolescência, essa novidade toda, então eles tendem a ficar um pouco mais reclusos nesse sentido, então ele também se esforçar um pouco, entender para lá. Eu estou passando por isso, não tem nada a ver com eles, né? Mas então eu posso me organizar um pouco melhor para ter meu tempo de cuidar de mim, de ficar sozinho, e também um tempo de aproximação. Eu acho que o adolescente, a gente às vezes tira deles essa capacidade, né? A coisa a gente fala muito da aborrecência, e eu sou muito contra essa expressão, porque, na verdade, apesar de ser uma fase difícil, ela é muito potente. Então, os próprios adolescentes podem entender isso, eles estão numa fase revolucionária da vida. Então, eu não preciso ser o chato o tempo todo, eu não preciso ser do contra o tempo todo. Mas eu posso fazer dessas minhas mudanças algo positivo também nessa família. Eu acho que fica pairando aquela sensação de não estar sendo compreendido o tempo todo, né? Mas antes da gente entrar nesse ponto, e quando essa característica desse afastamento é de sempre, assim, às vezes uma característica do pai ou da mãe, né? A gente sabe que a criação, ela interfere muito, né? Então, às vezes, tiveram uns pais que foram mais fechados, né? Às vezes não dava carinho, não dava suporte. E aí, hoje, aqui nesse mundo, acaba ficando mais fechado também. Então, você quer aquela aproximação, mas você nunca teve, assim. Aí você quer quebrar essa barreira e começar a ter uma relação mais afetiva, assim, mais carinhosa com os pais. Como que isso pode acontecer? Então, mais uma vez, eu acho que a questão de perceber nesse sentido, assim, às vezes não é por mal. Eu não tive, eu não consigo, só que isso pode ser modificado, né? A gente sabe que a gente está em transformação do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre. Então, é possível, né, fazer transformações, mesmo que pontuais, mesmo que aos pouquinhos, né? Mas eu acho que é isso, assim, eu comunicar essa necessidade, né? Porque às vezes os pais se mantêm também nessa postura, porque é isso, eles não conseguem. Não é, mais uma vez, não é um castigo, não é uma privação, né, que eles estão ofertando gratuitamente para os filhos, é realmente uma falta de habilidade. Então, se eu comunico, sim, é uma dificuldade deles. Então, se eu comunico, né, que está me fazendo falta, que eu tenho essa necessidade maior de uma presença, de uma atenção, né, isso é muito bom, assim, quando o adolescente consegue perceber que faz falta, porque, na verdade, o comum de acontecer nesse período é isso, assim, eu não preciso mais tanto dos meus pais como eu já precisei. Então, não precisa deixar na porta da escola, me deixa um quarteirão ali, né? O comum é que isso aconteça. Mas quando o jovem consegue pontuar isso, né, faz falta para mim, eu quero essa aproximação, que ele possa fazer esses pedidos, possa tomar consciência disso, para transparecer que essa é uma necessidade dele, porque às vezes com a primeira aproximação vindo dele, os pais vão ter mais recursos para se aproximar também.
Sim. Pensando aqui, eu lembrei de uma frase do palestrante Augusto Cury, onde ele vai falar que bons pais conversam, pensando no que você falou de comunicação, e que pais brilhantes, sem querer jogar toda a responsabilidade somente para os pais, né? Mas são aqueles que dialogam. O diálogo é fundamental nesses dois lados, para eles se entenderem nessas relações, principalmente nessa fase? Eu diria que é a chave, né? Quando você traz esse tema dos relacionamentos, e a Nidia vai falar disso, né? Como mediadora, a comunicação e o diálogo, ela é o melhor dos recursos que a gente tem enquanto humanidade, né? É a nossa comunicação. Então, uma comunicação assertiva e essa questão de poder trazer minhas necessidades, porque também parte disso, né? Às vezes, as necessidades desse adolescente mudaram. E, às vezes, eu estimulo muitos pais a perceber isso. Olha, o que ele está precisando agora, nessa nova fase? Mas o adolescente também pode fazer isso. Bom, eu estou sentindo falta, como eu posso comunicar? E talvez também tem adolescentes que também têm mais dificuldade para falar. Uhum. Então, pode escrever, existem outras formas que ele... Né, os meninos hoje são muito fáceis de escrita, né? De WhatsApp, enfim, eles se comunicam muito nesse sentido. Então, quem sabe seja uma escrita, mas realmente comunicando o que eu preciso agora. É um abraço? Eu gostaria que você conversasse de uma forma diferente comigo, né? E não de uma forma acusadora, né? Eu acho que, às vezes, eu também recebo muitas reclamações assim, mas quando eu estimulo, né, fala, eles falam, mas eu já falei. Mas como falou? Eu acho que o como falar faz toda a diferença. Não é simplesmente eu comunicar minha necessidade. Eu posso comunicar te agredindo, te cobrando, reclamando. E nada disso convida você a atender minha necessidade. Na verdade, quando eu reclamo, te cobro, te culpo, eu te convido a você se justificar, a você se defender. Mas quando eu falo, olha, para mim é importante e eu sei que você quer o melhor para mim, eu sei que você me ama e considerando isso, eu gostaria de fazer um pedido, eu te convido para colaborar comigo. Então, a forma dessa comunicação, ela faz toda a diferença. Eu percebo também que na adolescência está formando a maneira de se comunicar, né? Se comunicar mais formalmente, de uma maneira mais educada, porque essa criança, né? A sociedade está começando a entender que ela não é mais criança, né? Essa criança também está começando a se entender falando assim, não, já estou quase adulto, né? Ali nos 13 anos já fala assim, estou quase adulto. Uhum. E aí, já vai mudando também a forma de comunicar, né? Então, é justamente aprendendo se você vai colocar a cartinha num bolinho, vai entregar para a pessoa, se você vai colar ela numa bomba e pá! Entende? Não tem como você esperar que a pessoa vai receber aquilo de uma maneira positiva. Então, eu acredito que trazer reflexão de que conversar da maneira... abordar, na verdade, né? Da forma como você gostaria de ser abordado. Sim, e até assim... Às vezes, nessa mudança que a gente está falando de humor e tudo mais, adolescentes, às vezes, tendem a ser mais explosivos, né, em alguns momentos. Então, não todos, novamente, né, mas ou essa questão do muito recluso ou muito explosivo. E entender que, às vezes, essa comunicação nessa hora não vai ser das melhores, mas eu posso voltar atrás. Então, esse adolescente também entender que, às vezes, como ele está aprendendo, ele não vai acertar de primeira. Uhum. Então, quando ele perceber que ele, às vezes, ofendeu, que ele ultrapassou, que ele possa também voltar um pouco atrás, espera lá, volta aqui, vamos conversar, pai, mãe, enfim, quem estiver aqui, para a gente poder... Não foi bem assim, né? Mas a gente poder... Eu acho que é importante a gente incentivar essa nova geração a reparar, né, essa questão não só as desculpas pelas desculpas, mas, espera aí, deixa eu consertar o erro. Né, a gente está tudo tão descartável, para nossas relações, elas precisam ser consertadas, elas precisam ser cuidadas. E, às vezes, a comunicação, num aprendizado, ela vai até eu conseguir ter uma forma de comunicar mais assertiva, eu vou errar a mão. E mesmo lá na frente, mesmo os mais maduros, né, que é adulto que, às vezes, conversa totalmente de forma assertiva, né? Então, a gente pode... de alguma forma, eles incentivá-los também a reconhecer o erro e voltar e começar de novo. Sim. E aí, pensando nessa comunicação, que o Lindomar falou, pode ser a cartinha no bolo e pode também ser a bomba, a adolescência é uma fase de muitas correções, é uma conversa por semana, né, Lindomar, com os responsáveis. Tem a coisa também muito da crítica, né, no começo dessa conversa. E aí, de repente, se a gente inverte primeiro o elogio e depois a crítica, sem ser uma conversa humilhante, com esse pré-adolescente, com essa adolescente, faz toda a diferença também, né? Sim. Eu acho que a gente se acostumou
a se defender de ataques. Então, né, eu quero conversar com você. Nossa, o que já vem, né? Então, quando a gente está realmente aberto ao diálogo, ao que vem do outro, né? Quando eu espero, quando eu não coloco assim na ponta da língua, a hora que ele falar que eu tirei nota baixa, eu vou justificar que é porque ele pediu para eu lavar a louça, que é porque eu já estou esperando que vai vir uma acusação e eu já estou me defendendo. Então, na verdade, não só na relação de adolescentes com pais, né? Mas nossa relação do mundo atual, a gente tem esse costume, né? De sempre defender. Então, eu estou sempre sendo atacada e eu estou pronta para defender. E aí, quando a gente fala do diálogo, né? O diálogo genuíno, ele é justamente isso. Assim, eu quero ouvir. Eu estou interessada aqui que meu pai tem para me falar, que minha mãe tem para me falar, que meu filho adolescente tem para me falar. Então, eu estou aberta ao que vem, sem, né, colocar já as cartas na manga, sem pensar nas palavras que eu vou me defender. Então, acho que é essa a noção, assim, né, de que eu enxergar os meus pais como os responsáveis por mim e também aquelas pessoas que me amam, que querem o bem, né, que por mais tenham essas dificuldades, às vezes, de dar amor, de dar afeto, de ter um diálogo, às vezes, efetivo, mas eu também sou responsável por permear esse diálogo. Então, pode partir de mim esse primeiro passo, pode partir de mim esse eu não me defender antes de ele ter o que falar, né, deixa eu escutar com interesse o que ele tem para me falar. Então, acho que evitar essa mania nossa de sempre estar com a resposta na ponta da língua, sempre querendo livrar a minha barra, né? Se eu nem sei o que vem, mas eu tenho que falar que eu não sou o responsável, tenho que colocar a culpa em alguém. Então, acho que isso ajuda muito também, assim, a gente se despir, né, do que eu acho que o outro vem me trazer e escutar livremente para tentar entender realmente qual que é o posicionamento do outro. Tirar a armadura, né? Eu acho que também, assim, quando você traz a questão do elogio, também tem que ser assim, né? Porque às vezes fica assim, você é um pai legal, mas... né? Então, quando a gente elogia e vem um mais depois... já essa conexão ela já não se faz mais, né? Ela já começou ruim essa conversa. Então, assim, ok elogiar, né? Começar pelo elogio, desculpa. Mas não é o mais, né? Olha, pai, eu sei que você faz muita coisa legal para mim, você é um cara bacana, enfim. Né? Não é o mais, eu gostaria de fazer um pedido, eu gostaria de a gente conversar algo que está me incomodando, né? Justamente porque eu entendo que você se preocupa comigo, porque você... Então, é um convite de um a mais, e não olha, você é legal, mas... né? Porque aí eu descarto o que o outro fez de bom, que as qualidades que tem. Então, ok, elogios... Já pega essa dica aí para sua conversa com seus responsáveis. E assim, além do elogio, acho que outra coisa que conecta é o que a Nídia está trazendo, é trazer... eu reconheço que você se importa comigo. Porque quando eu conto para esse responsável, eu reconheço que você faz por mim, eu reconheço que você se importa, né? E isso, eu já me sinto mais acolhida, já para lá, ele não está me acusando, ele está me entendendo. Então, é outra dica importante. Então, você é legal, você é bacana, você é esforçado, você faz isso por mim, e eu entendo que você faz isso pelo meu bem. E eu quero te contar uma coisa, tem uma coisa que é muito importante para mim. Então, eu pego eu conecto com o que o outro sente a meu favor e trago a minha necessidade. A comunicação fica muito mais leve, né? Fica muito mais acessível. Eu convido muito mais o outro a colaborar do que a se defender. Sim. E agora entrando num outro ponto que é tenso, né? Principalmente na adolescência, por conta desses riscos da vida, né? O adolescente, às vezes, quer ter um pouco mais de autonomia. Como lidar com o controle dos pais, né? Que é necessário, né? De certo modo, mas como saber medir? Como saber lidar? Né? Falar assim, olha, será que não está passando um pouco aqui, né? Do meu espaço? Porque a gente sabe que vai muito dos pais, mas às vezes o pai quer medir realmente a cada passo. Controlar ou tudo. Qualquer coisa. O que fazer? Como lidar? Eu acho que ajuda, assim, perceber o entorno, né? Assim, meus pais, né, são os únicos que fazem assim, que cerceiam, que, né, querem ali debaixo da asa, ou é uma característica de outros pais também. Então, de certa forma, essa comunicação com os colegas, com pares, né, mais ou menos iguais, ajuda no sentido, assim, de deixa eu ver... Porque é isso também, assim, esses pais, às vezes, eles estão... Por que eles estão tão receiosos? É porque eles não desligam o noticiário de notícias ruins e né, todo dia se vê falando sobre os perigos que os adolescentes correm, sobre novos tipos de crime, né, cibernético, enfim. Então, tem, às vezes, as motivações, algumas coisas que justificam, mas eu preciso reconhecer se é uma característica meio que exclusiva dos meus pais, né, para eu balizar se está
adequado, se está em excesso, né? Às vezes eu conversar com pares e vai me ajudar a encarar de uma forma diferente, né? Não, peraí, outras pessoas também pensam assim. Então, às vezes, a gente buscar entender, buscar reafirmar, né, quais os lugares que a gente quer ir, mostrar os reais perigos ou não. Isso realmente é notícia de jornal, né? Não é uma coisa comum aqui na nossa região, enfim. Então, acho que é buscar ampliar, né, essa problemática que eles trazem, né? Buscar entender a motivação desse querer estar debaixo das asas, né? De querer privar de muitas coisas. Assim como existem os pais controladores, existem também aqueles que são liberais demais e que aí o colega olha para o outro e fala, gente, mas eu não posso nada, olha ali, meu colega pode tudo, e sai, e volta a hora que quer, e faz isso. Como que na mente do adolescente funciona essa questão de ter responsáveis ali muito liberais? Acho que a gente está trazendo essas duas questões, né? Quando a Nídia pede para a gente poder olhar esses pares, vai encontrar isso mesmo, vão ter pais mais controladores, outros pais que são mais liberais, e isso pode, inclusive, gerar argumentação, né? Nossa, mas o pai do outro deixa. Mas eu acho que, na verdade, a gente está convidando esse adolescente, né, que está nos assistindo, a também olhar para a sua própria realidade. Então, e, de novo, entender o que ele precisa. Então, à medida que ele vai também se autorresponsabilizando, porque essa fase é essa fase em que ele tira a responsabilidade dos pais totalmente, ele vai sendo dividida. Né? Então, antes, esse pai que era totalmente responsável, ele começa a dividir a responsabilidade com o filho. Então, esse adolescente também se angustia com isso, obviamente, isso é outra questão. Mas, ao mesmo tempo, ele poder entender que, então, agora, se eu vou sozinho, eu preciso saber realmente onde eu vou, se realmente é um lugar possível, e trazer isso como uma informação, que é o que a Nídia está trazendo, para esse pai e para essa mãe responsável, enfim. Então, ele também colocar-se como alguém mais ativo e proativo dessas suas próprias escolhas. Né? Então, não dá mais para ficar medindo forças entre controle ou não controle, né? Ou negligência, não sei se chega a negligência, mas permissividade, acho que é uma palavra melhor, né? São pais mais permissivos. Porque, às vezes, esses filhos de pais permissivos, eles se sentem muito desprotegidos também. Então, qual que é essa distância, né? Quando você traz, né? De quanto eu posso ir sozinho, tomar essas decisões sozinhos, e que tanto que eu preciso sentir essa supervisão. Que é importante. Que é importante, sim. Porque, então, se eu começo a implicar, quando você traz, né, de que tanto ele vai invadir meu espaço, mas, às vezes, não está nem invadindo, é importante que tenha um outro adulto. Eu converso muito isso com os adolescentes também, né? Por mais que você converse com seus amigos, você precisa ter um adulto de referência. Você precisa ter um adulto que te traga segurança, que tenha alguém que vai te dar uma outra perspectiva um pouco mais amadurecida e mais ampla da sua situação. Porque se eu só converso com o meu igual, a gente vai se apoiar nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, e a gente vai estar certo. Agora, quando eu tenho um outro adulto que eu consigo balizar um pouco isso, essa escolha ela pode ser muito... Não precisa ser necessariamente os pais, inclusive, porque, às vezes, né, tem pais que realmente não estão nem aí. São pais, às vezes, mais violentos, pais... Enfim, temos todo tipo de pais, né, gente? E, às vezes, tem algum problema, né? Igual o alcoolismo, né? Isso, a gente exatamente. sabe que, principalmente para as pessoas que podem estar em situações de viver um pouco mais na margem, né? Dependendo até mesmo da regionalidade e tudo mais, esses problemas, eles se intensificam. Então, às vezes, a gente traz... uma realidade mais maquiada, né? Algo que é assim, o pai e o filho ali, algo de novela, sendo que, às vezes, pode ter ali uma relação bem mais complexa, bem mais preocupante. E eu ia até... Acho que é melhor você terminar a sua reflexão, né? Senão eu vou acabar entrando no outro ponto. Mas o que eu ia citar é que o ideal, a gente pensa, né? Que seria o pai e o filho fazer terapia. Sim. Então, senta como psicólogo, os pais entendem seus próprios traumas, os filhos entendem os traumas que eles começaram a construir na infância, né? Ou, às vezes, não construiu algo tão concreto. Mas fica ali um tratamento, né? Mas a gente sabe que isso nem sempre é possível. Não. E, às vezes, o carinho, o cuidado, né? Ele vem da escola, ele vem de um lugar externo. E quando vem, né? De alguém, sim. Quando vem, porque nem sempre essas crianças são recepcionadas, bem recepcionadas na escola, sim, enfim. Infelizmente, a gente sabe que essa é uma grande realidade. Mas também a gente, né? A gente tem psicólogos no SUS, né? Enfim, sim, dependendo da realidade de cada um. Tem plano de saúde. Aí você vai e procura um psicólogo
trata os seus traumas e converse com seus pais, né? Já começa a pontuar assim, a você não gente acha é que meio você é assim por suspeito, causa né, disso? Nídia? Claro que a terapia, a gente vai sempre levantar essa bandeira, mas eu entendo também que existe uma realidade que a gente precisa, né, assim, atendendo adolescentes, por exemplo, em escolas públicas, aqui em Uberlândia mesmo, quanto que fiquei assim, meu Deus, todo mundo tem que ir para terapia. Mas, assim, como? De que jeito, né? Então, a gente poder entender que às vezes vai ser alguém de referência, por isso que eu estimulo muito isso, né? Às vezes eu não vou conseguir ter um psicólogo, um profissional, até conseguiria nesse sentido. Temos SUS, temos muitas universidades, até as particulares, que oferecem serviços de clínica gratuita, né? Então, dá para a gente encontrar, mas ainda assim, né? Se ter alguém de referência que eu realmente balize, assim, nossa, a pessoa ela me parece ser sensata, ela me traz sensatez, ela me traz segurança. Pode ser o pai desse meu outro amigo, pode ser um professor, pode ser meu professor, sei lá, de futebol, mas pessoas que tragam algum nível dessa maturidade, é importante eu conversar com essas pessoas. Então, quando a gente fala dessa comunicação, tudo que eu estou vivendo aqui, eu posso conversar com alguém, de preferência alguém realmente que tem um pouco mais de autoridade na vida do que só meus pares, né? Para a gente poder ter cuidar um pouco dessa saúde mental mesmo. Eu queria pegar um gancho aqui na duas perguntas, né? Aproveitando a fala do Lindomar, da relação de responsáveis e as crianças ali na fase da infância, até o quanto a superproteção pode afetar essa criança na sua fase de adolescência. Aqueles responsáveis que estão o tempo todo controlando, privando essa criança de frustrações, e aí isso vai se refletir na fase da adolescência. O Lindomar falou da questão maquiada, hoje que é a segunda parte. Hoje a gente vive numa realidade aí inventada, maquiada mesmo, né? Nas relações ali na internet. E o quanto isso pode afetar a vida de adolescentes e também de pais. Pensando quando a gente se baliza por meio dessas redes sociais, onde a gente vê outras relações e aquilo tudo ali pode ser um falsete e a gente tá ali naquela crença de que é real e que eu quero aquilo para minha vida. Tipo, às vezes, fulano tem carinho, eu queria esse carinho, enfim, né? Delicado. Eu acho que essa questão que você falou da superproteção vai muito assim, né, no que a gente está falando mesmo, nesse sentido. O ideal é um equilíbrio, né? Eu deixo meu filho ir, eu também chamo ele de volta, né? Porque essa questão da superproteção afeta, sim, negativamente, né? Na maioria das vezes, essa questão da confiança. Então, se eu sempre tenho esse braço, né, que me pega antes de eu cair, como que eu vou exercitando meu braço, né? Se eu não estou precisando utilizá-lo, se alguém está utilizando por mim. Então, realmente, assim, é interessante. Por isso que a gente fala assim, a educação, ela vai mudando, né? A necessidade de um bebê, de uma criança de 2 anos, de uma criança de 4 anos, de uma criança de 6, de um adolescente de 12, 13, é muito diferente. Então, quanto mais eu conheço, né, que é o que a gente falou no início também, assim, quanto mais eu conheço aquilo que eu estou precisando agora, aquilo que o meu filho precisa nesse momento, menores as chances de eu errar com esse mais, né, de mais ou com esse de menos. Então, é muito interessante que haja uma reflexão contínua do que, assim, o que meu filho com 12 anos precisa. O meu adolescente de 12 anos precisa de coisas totalmente diferentes do que o meu adolescente de 15 anos. Então, quando eu estou atenta a essas demandas, né, eu consigo, como educador, seja o pai, o professor, né, os adultos de referência, eu consigo ter uma orientação melhor, um direcionamento melhor de como seguir em relação a isso. Porque eu preciso desenvolver mesmo essa confiança, né? Esse falar por mim mesma, apesar... meus pais sempre pensaram assim. Hoje, né, que é aí que começam os conflitos normalmente, eu vejo que eu penso diferente. E no começo é assustador para as crianças tomarem contato com isso. Nossa, eu sempre valorizei isso demais dos meus pais. De repente, eu vejo que não é tanto o que eu acho, né? Eu acho que é isso. O meio foi me criando assim, mas aí depois eu tenho contato com outros que me fazem pensar de uma forma diferente. E tá tudo certo, né? Isso faz parte da minha construção, da minha individuação, então é importante. E, às vezes, no pensamento desses pais, tem isso. Eu preciso privá-los, eu preciso guardá-los aqui como se tivesse uma redoma. Eu iria colocar meus filhos ali porque eles não podem ter acesso a isso que os outros jovens estão tendo. Eles não podem ter contato. E a gente sabe que essas curiosidades vão acontecendo. Então, se eu for um parceiro, né, que estou disposta a andar junto com o meu filho, a mostrar a realidade e ajudando ele a se proteger, vai fazer mais sentido para ele do que eu tentar, né,
poupá-lo de algumas vivências que mais cedo ou mais tarde ele vai ter contato. E às vezes ele não vai ter tanta autonomia, tanta sabedoria para discernir. Então, é fundamental mesmo a gente pensar, né, qual que é a necessidade daquela idade, daquele público, para eu poder me orientar de uma forma mais efetiva. Sim. E eu acho que do ponto de vista do adolescente, né, que sofreu por essa influência da superproteção, né, eu acho que a gente também pode ajudá-los a se instrumentalizar mesmo, assim. Bom, quando eu fui cuidado demais, eu fui protegido demais, como eu me sinto agora? O que normalmente acontece são adolescentes inseguros, né? Inseguros e ansiosos, muitas vezes, que é o que ela está dizendo. Nossa, agora eu vou sozinho. E é muito cruel, na verdade, que faz com o adolescente, né? Porque então eu protejo, daqui a pouco... mas você não dá conta de fazer isso, né? Então, tem muita fala de pais que cobram dos filhos o que eles não dão conta de fazer, mas é porque eu fiz por ele o tempo todo. Então, você não dá conta de fazer nada sozinho. Não presta nem para isso. Então, vem falas muito pesadas. E esse menino, tipo, mas até ontem você fez isso por mim, né? Então, alguém me ensinou? Então, como esse adolescente fica, né? Ele se sente cobrado, incompetente, inseguro, culpado. Então, é muito comum o adolescente se sentir um nada nesse lugar de incompetência, de inferior em vários sentidos, porque essa superproteção não o preparou. Então, nós chegamos a uma fase em que esse adolescente ele começa, então, a dividir essa responsabilidade, mas ele não está preparado. E como ele se sente? Inseguro, ansioso, com medo, às vezes até sem proatividade, aquele adolescente que fica esperando mais que os outros façam por ele, porque ele não consegue pensar, inclusive, no que fazer sozinho. Então, quem se identifica um pouco com esse perfil, acho que a ideia é poder realmente, de novo, começar a pedir ajuda. Tá bom, eu estou com medo, então alguém pode fazer isso comigo primeiro, antes de eu fazer sozinho? Ou então me ensina a cuidar, organizar meu... A gente está falando de uma realidade assim, né, de superproteção, que às vezes tem essa coisa nunca se organizar suas próprias coisas e tudo mais. Mas então, convida alguém para fazer comigo. Né? Então, se a gente está falando com esse adolescente, eu acho que é importante também dar dicas para ele também o que fazer com isso. Eu vou sentar e esperar a minha vida passar? Não. Eu preciso, de alguma forma, se eu não consigo fazer a terapia, né? Mas eu consigo, sim, de alguma forma, começar a dar passos com outro junto comigo até eu conseguir fazer sozinho. Que seria essa passagem que os pais poderiam ter feito e, às vezes, não faz. Mas prende demais e depois já cobra muito. Né? Então, essa superproteção ela precisa ser entendida para o adolescente, algo que ele pode estar, cuidaram muito de mim, isso não quer dizer que eu não sou capaz. Né? Talvez é começar assim, será que eu não dou conta mesmo? Será que eu preciso mesmo de outra pessoa? Então, começar também a se colocar um pouquinho nessas responsabilidades e aprender a fazer. E como lida? Não, é porque aí ela emendou uma outra pergunta, né? E é isso. Era pensando aqui na questão, né? Você até falou agora sobre ansiedade, às vezes que pode gerar uma depressão devido a essa vida editada que a gente vê muito, né? O Lindomar falou de vida maquiada, essa vida editada que a gente vê muito na internet. E às vezes a gente se espelha em alguns modelos aí de relações familiares, de como que isso nos afeta, né? Sim, sim. E aí tem isso, né? Então, eu não dou conta, eu não consigo, mas o outro consegue, o outro tem, a vida do outro é perfeita. Então, vão se afundando mesmo em emoções muito difíceis depois de sair, inclusive. Então, acho que o primeiro fato é a gente acordar e falar, para lá, não é assim. Né? Você mesmo, quando você vai para a rede social, você gostaria de mostrar o quê? Né? Então, se é parte de você, nem tudo... Não que te minta na internet, mas é a coisa do maquiar. É o recorte, né? É o filtro, né? Que a gente estava falando. Ninguém passa perrengue na internet, né? Mas de poder, de alguma forma, entender que a vida real, ela é diferente dessa vida virtual. Né? Eu acho que quem dera se a gente tivesse uma vida virtual que realmente favorecesse essa vida real, né? Como a arte imita a vida, digamos assim, né? Mas, infelizmente, o Instagram não, né? Então, ele traz uma outra faceta. E de poder entender que, nem sempre a grama do vizinho assim, é tão verde, né? Na verdade, todo mundo, e aí a gente pode dizer categoricamente, né? Tem suas questões, tem seus dilemas, tem seus desafios, tem suas questões próprias. Não é só você. E a gente sabe que também, né, a gente viu isso muito claramente nessa época de eleições, né, assuntos políticos. A gente vê que
Existem também as oposições, né? Às vezes o meu pai acredita numa coisa, eu acredito em outra. O adolescente está começando ali a fase de relações, então a gente sabe que tem as questões de LGBTs, tem diversos pontos, né? Às vezes um relacionamento. Ah, eu quero namorar fulano. Ah, mas eu não gosto de fulano. Aí namora outra pessoa. Fulano eu não gosto. Como entender, como abordar com esses pais que têm uma opinião, independente de qual opinião seja, né? É diferente da sua. Assim, como conviver com isso, assim, como estabelecer, né? Porque, assim, pra gente estar crescendo, ó, eu tenho 23 anos, né? Me dando como exemplo. Pra gente que já tá crescendo, vocês que são mais adultas que eu, às vezes é difícil, né? Às vezes com outra pessoa da mesma idade, imagina para um adolescente, né? E aí os pais podem ver, assim, de certo modo, assim, ah, mas você, quem é você para falar comigo assim, né? A minha opinião prevalece. Como lidar com como fazer essa intermediação? Você falou uma palavra bem importante, que é o conviver, né? É o viver com. Então, acho que, às vezes, a percepção disso, eu vou viver com os meus pais. Eles pensando diferente ou não, por enquanto, moro na casa deles, então, de certa forma, né? Eles são autoridade ainda na minha vida. Então, às vezes, em alguns aspectos, eu acho que essa percepção já muda tudo, no sentido assim, pode ser que a opinião dele não mude. Pode ser que ele tenha uma opinião cristalizada, né? Como você bem disse, assim, nessa questão política. Às vezes, eu não vou convencê-lo de pensar o que eu penso, de mostrar o que eu vejo, né? Porque o olhar dele está atento para outras coisas e às vezes não vai caber o que eu vou mostrar. Mas a partir do momento que eu penso assim, ele pode ter a opinião dele, né? Ele pode pensar diferente, a gente já começa a ter habilidades mesmo de construir diferente. Então, é como você disse, assim, são várias temáticas, né? Ah, tatuagem. Nossa, meus pais não aceitam. Mas Esse é um o outro corpo ponto, é meu. né? O corpo é meu. O que eu faço com isso, né? E o jovem, às vezes, ele tem essa facilidade de comunicar com o corpo. Então, a gente recebe, né? Provavelmente você também, Ana, em consultório, pais que ficam muito desconcertados com isso. Gente, ele quer usar a calça com a cueca aparecendo, e como que eu deixo ele sair de casa assim e tudo mais? E aí a gente vê espaços que esse jovem frequenta, são mais ou menos o mesmo, né, paradigma, são as mesmas carinhas, né, os mesmos jeitos de se comportar. Então, eu acho assim, quando a gente amplia, sempre favorece nesse sentido de né, poder questionar com esses pais, assim, o que significa para você ver seu filho adolescente vestido assim? Se ele for diferente desse jeito, como que vai ser para ele, né? Estar no meio dessa galera que está usando assim? Enfim, mas questões mais, vamos dizer assim, mais fixas, né? Uma tatuagem que você vai marcar o corpo. Eu acho que é pensar nessa questão mesmo, assim. É uma ideia, é muito importante para mim. Como que eu mostro isso para o meu pai que é muito importante, né? Será que eu preciso fazer hoje? Eu falei com ele hoje, ele, né, demonstrou esse desconforto todo. Será que eu preciso fazer hoje? Ou será que eu posso cristalizar mais em mim e daqui 2 meses, 4 meses, se eu tiver fixo mesmo nessa ideia, eu volto a falar? Então, acho que essa questão, assim, de uma continuidade, né? Não precisa ser tudo no agora, não precisa ser tudo do meu jeito. Eu posso estar aberto ao que o outro fala. Isso não vai significar que eu estou sendo ali a ovelhinha, né? Do papai, da mamãe, porque tudo que eles falam eu calo. Mas no sentido assim, eu escuto, eu absorvo, eu deixo passar um tempo, eu vejo se faz sentido para mim mesma, eu vejo se está dentro do que eu espero ou dentro do que todo mundo da minha turminha fez, eu também preciso fazer para me sentir incluída. Então, assim, por isso que a gente fala que esse olhar para si é muito importante, porque eu vou estar tendo contato com o que realmente faz sentido para mim, né? E o que a opinião do outro ajuda eu a cristalizar a minha. Então, é sempre um convite, né? Ouvir o que o outro fala, ouvir o que o outro tem a dizer, não no sentido de, nossa, ele está sendo contra tudo que eu penso, mas no sentido ele está dando uma contribuição, eu não preciso necessariamente seguir. Questão de escolha profissional, a gente vê muito isso acontecer também, né? Meu pai acha que eu só vou ser feliz se eu fizer esse ou esse curso, né? Eu falei que vou fazer esse curso e ele já emburrou, né? Parou de conversar comigo. Como que a gente vai resolvendo? Eu acho que é isso, eu colocando os meus pontos, a minha opinião, a minha verdade, o que eu penso e incorporando também. O que ele acha disso? Por que ele só quer que eu faça essa ou essa, né? O que ele pensa para o meu futuro? Por que ele acha que com essas eu vou ser mais feliz na minha escolha? E por que eu acho que com essas que eu quero eu vou ser mais feliz na minha escolha? Então, eu acho que é sempre uma abertura ao novo, ao diferente, né? Vai sempre ampliar mesmo nossas decisões finais. Eu acho que quando a gente traz essas diferenças, e acho que a Nídia foi, assim, né,
cirúrgica nessa resposta. E, ao mesmo tempo, de novo, fico aqui conectando com os adolescentes, né? E eu lembrando de alguns casos, assim, o quanto realmente é frustrante, né? O quanto traz uma revolta, inclusive, assim. Mas o corpo é meu, mas eu que vou namorar. O que influencia se eu vou namorar? A vida é minha, né? Então, essa é a fase da gente querer... É tudo meu e eu quero mandar em mim, né? Eu quero ser dono de mim, eu quero... E isso, só que tem um outro que me veta. Tem o outro que me tolhe, que se pensa diferente, dependendo, realmente, a gente encontra, sim, realmente, por mais que você busque esse diálogo, você busque levar informação, você dá um texto para o pai ler, você dá um vídeo, nada muda, né? Aquela opinião vai estar ali. Então, é muito frustrante. Então, eu convivo com adolescentes que lidam muito com essa raiva, né? Uma raiva, assim, de, nossa, eu quero morar, eu quero sair dessa casa logo, né? Então, vem esses desejos de sair de casa, de ter o seu próprio espaço. Ao mesmo tempo, ainda não estou tão competente para isso, para lá. Mas, né? Então, são dilemas muito... Por isso que eu digo, né? Uma fase muito incrível, essa adolescência, assim, de nem lá nem cá, e, ao mesmo tempo, já sou, né? Então, poder entender, assim, lidar com essa raiva, essa frustração, de entender que talvez não vai ser hoje, lidar com... E o adolescente quer, né? Quer viver o hoje, agora... para sempre, como né? se fosse, prazer né, imediato. Hoje é meu último dia. Então, conviver, acho que essa palavra, né? Talvez eu vou ter que conviver com o diferente. Conviver com o diferente é desafiador, mas é muito legal. Né? Se a gente conviver só com os iguais... Falam assim, ele me educou tão bem, ele não está confiando na educação que ele me deu, né? Que ele não está deixando eu exercitar. É verdade. Só aproveitando um gancho aqui do que ela falou sobre a tatuagem, né? Eu mesmo, assim, na adolescência... Porque o adolescente também, são muitos hormônios, fica ali, aquela euforia. E às vezes assiste uma série e fala assim, nossa, gostei dessa frase. Pá! Deixa eu tatuar. Gente, se eu fosse me deixar levar pela minha adolescência, até ali mais ou menos uns 18 anos, eu pensava, falava assim, deixa eu fazer essa tatuagem, deixa eu fazer aquilo ali. Hoje, eu queria tirar tudo. Então, eu acho que é realmente pensar, né? Falar assim, por que eu quero fazer isso, né? Mas a questão da tatuagem, eu acho que não só da tatuagem, né? Você saber, assim, por que eu quero fazer isso, né? Uhum. Com o meu corpo, às vezes, não sei. Você ir se dando um tempo, refletindo, absorvendo as coisas para poder, enfim, tomar uma decisão mais sóbria, né? Mais consciente. Sim. Pensando nessa fase com que foi falado há pouco, os responsáveis entenderem também que é uma fase importante da experimentação, né? Não digo no caso da tatuagem, mas, nossa, eu queria tanto colocar o meu cabelo azul, colocar o meu cabelo verde. Cabelo cresce, gente, né? Tatuagem é um negócio mais difícil, né? Não é? Mas entender também que são fases de experimentações, né? Sim. Eu fico imaginando aqui quando a Nídia falou, gente, ontem meu filho era um bebê e se vestia do jeito que eu queria. Hoje ele quer andar com a cueca à mostra. Como que também isso vai funcionar ali na cabeça dos responsáveis? E pensando em profissão, a gente sabe que hoje existe um boom de profissões que não existia 10 anos atrás e que, às vezes, a gente, né, os adultos ficam muito presos em profissões formais. E aí, hoje, aí, com a questão do virtual, da internet, um monte de coisa que vem surgindo. Vocês atendem responsáveis, pais, que tem esse conflito de um filho que vai querer uma profissão diferentona, que isso não vai dar dinheiro, isso não tem estabilidade... E aí, como que funciona essa conversa? Mãe, quero ser digital influencer. Isso que eu ia falar. Meu Deus. Isso que eu ia falar. Às vezes os pais trazem nessa questão assim, né? Meu filho quer ser influencer. O que é isso, né? Eu nasci sem existir isso e às vezes é uma coisa passageira. Como que eu lido com isso? Então, sim, a gente recebe também pais, né? Que acham muito difícil. Que é isso, assim, às vezes tem essa consciência. Eu não quero tolir, eu não quero colocar, não, você não vai ser feliz sendo isso. Mas eu também quero mostrar que pode ser uma profissão provisória. Pode ser que daqui a um tempo... né? Vamos arrumar, nesse caso, seria interessante uma carta na manga, porque pode ser que não seja seja efêmero, como algumas coisas na vida são. Então, tem assim, eu acho muito bacana quando os pais buscam esse apoio, né? Esse espaço para refletir sobre essas mudanças, sobre essas escolhas que antes eu fazia pelo meu filho e que hoje eu não posso fazer mais. Eu acho muito bacana quando eles têm essa criticidade, né? No sentido, ele quer ser, eu não quero falar para ele não ser, mas eu também não estou topando muito, assim, eu quero dar mais elementos para que ele faça uma escolha mais concreta, mais capacitada, assim, mais, né, com mais elementos também,
para não ser uma decisão como a tatuagem. Eu vi o filme e já quero colocar, né? Eu vi que isso dá bom, então eu quero seguir. Então, acho que, assim, tudo tem influência mesmo do mundo, da geração que a gente vive, do aqui e agora, do que eu estou vendo do recorte da vida do outro. Então, ajuda muito, né, a quando o pai se assume nesse lugar assim, eu preciso aprender a conversar, aprender a mostrar um jeito diferente, né? Aprender a colocar o meu jeito de pensar, mas não como definidor, não como é isso que você tem que seguir, senão não vai ser bom para você. E aí, pensando nesse conflito de gerações, às vezes numa mesma residência tem ali diferenças de idade de 40, 50, 60 anos. E aí hoje a gente sabe que os pré-adolescentes, as crianças já nascem aí com a tela na mão. Como que funciona a relação mediada por essa tela, onde tem uma pessoa que às vezes não entende nada de tecnologia, de internet, de celular, e essa criança, esse pré-adolescente que entende tudo, aí fica, por exemplo, aquela avó, me ajuda aqui no WhatsApp, me ajuda aqui no Facebook, eu quero subir uma foto. Como que a gente pode dar uma dica para que esse adolescente, pré-adolescente, essa criança, ajude esse mais adulto da casa, e como esse adulto também entenda que, às vezes, essa pré-adolescente está ali na sua inquietação, na sua ansiedade, na sua agitação. Como que a gente pode deixar esse convívio familiar permeado pelas tecnologias mais tranquilo? Olha, é uma pergunta assim. A gente vê essas cenas acontecendo, né? Não é nada hipotética, né? E os adolescentes, eles não têm muita paciência, né? Nenhuma paciência, na verdade, né? Com quem não lida bem com a tecnologia. Então, é desafiador, porque eu estou aqui no meu celular, no meu universo, e vem um outro me atrapalhar, ainda quer que eu ensine. Então, o que a gente mais vê são adolescentes que estão nem aí, né? Na verdade, assim, se dane o outro, corta. E não quero parar do que eu estou fazendo aqui, na minha experiência, para poder ajudar esse outro que não consegue, né? E até já tem esse lugar de vocês já são velhos demais, né? Já estão ultrapassados, então não tem muita empatia. Talvez, acho que essa seja a palavra, né? Será que em algum momento você não poderia, até nessa busca de um relacionamento melhor, poder tirar um tempinho e mostrar alguma coisa, ensinar alguma coisa mais simples, né? Respirar um pouco mais fundo. Eu assisti uma palestra do Denise Fraga a semana passada, e ela é ótima, né? E ela fala assim que daqui 50 anos ela quer estar num livro de história, ela quer que a geração dela esteja num livro de história e que conte lá que essa galera adulta, ela às vezes fala que ela já é uma idosa, que essa galera adulta sobreviveu a essa divergência, né? Esse confronto aí de idades no mesmo ambiente familiar, enfim. Sim. E é interessante a gente pensar também que, assim, como são muitas mudanças, a gente tem que buscar pontos de equilíbrio, pontos em comum. Então, é isso, assim, às vezes, nesse momento que eu estou navegando, que eu estou batendo papo com meus amigos, que eu estou assistindo um podcast, eu não estou disponível. Mas, em um outro momento, eu posso, né, tentar topar, mostrar algumas coisas, como a Ana falou, assim, alguma coisa mais fácil, alguma coisa que não exige tanto. Então, buscar esses pontos de conexão, né? A mesma coisa, por exemplo, às vezes a avó que cuida do neto, né, adolescente, e ela não entende, assim, o que esse menino faz tanto na internet, né? E como você falou, as crianças já nascem com uma tela na mão, então, para elas, faz parte da vida. Então, acho que, assim, não é negar que a gente está numa sociedade diferente, né? Crianças de 25 anos para cá, né, talvez, já não sabe mais viver sem esse recurso, né? Sem esse aparelho, porque faz parte da vivência deles. Então, a partir do momento que existe essa percepção, né, assim, que realmente a gente precisa ter cuidado com tempo, com conteúdo, com páginas que são acessadas, mas não dá para tirar esse recurso da vida dos adolescentes, né? A gente tem que saber também que tem muita vantagem. Então, se bem utilizado, é muito potente em todos os sentidos. Então, acho que é essa percepção, assim, né? De que é a diferença que não dá para viver sem. Assim, não dá para a gente imaginar, não, se esse menino não tivesse acesso à internet, tá, mas ele é um adolescente que vive em 2023. Não existe, né, uma coisa sem a outra, assim. É conseguir aprender, né, a viver com essa realidade dos jovens conectados. Vocês acreditam, atualmente tem pesquisas, né, que demonstram que as famílias estão menores. Antigamente, um casal tinha aí 5, 6 filhos, e aí isso foi reduzindo 3, 2.
Essa diminuição com casais aí que têm apenas um filho, essa criança vivendo somente com adultos, isso pode afetar na sua fase de pré-adolescência, essa falta de contato com outras crianças, pode afetar na adolescência e na vida adulta de uma pessoa? Porque é bem diferente no passado, né? Quando eu olho para minha avó, 6 filhos, aí depois minha mãe, minhas tias todas, 2 filhos, minhas primas, 1 filho, eu, nenhum filho. Isso afeta, de forma geral, a vida na adolescência? Eu acho que, na verdade, isso constitui a nova adolescência. Então, é isso. Era muito comum, né? Às vezes, irmãos cuidavam dos irmãos mais novos, porque já tinham idade suficiente para ajudarem nesses cuidados, e aí foi diminuindo. Então, é isso. É uma característica da atualidade, a família menor. Influencia de forma assim, temos adolescentes, temos jovens diferentes, mas em toda época a gente vai ter, né? Antes a gente não tinha jovens com acesso à internet, à tecnologia. Hoje a gente tem jovens com acesso à internet. Então, a diminuição da quantidade, né, das pessoas da família é mais uma mudança característica, que né? tem Da nossa acontecido época. na atualidade. Exatamente. E aí, ou seja, a gente vai encontrar adolescentes que normalmente têm um irmão, nenhum, ou famílias, né, casais que não têm nenhum filho. Então, afeta, mas constitui, né, caracteriza, na verdade, a nova adolescência. Não é uma questão de que isso prejudica, né? A gente pergunta muito isso, se eu tiver só um filho, vai ser prejudicial? Não, nem sim, nem não, né? É uma diferente. constituição. Ele vai ser alguém que vai ser filho único e ele vai ter relacionamentos diferentes ele vai se constituir uma pessoa diferente. Melhor ou pior? Não. Não tem a ver. Né? Tem a ver das buscas que ele vai fazer nas relações, como todos nós vamos ter que lidar, né, nesses encontros. Foi bom entrar nesse ponto porque a gente sabe que às vezes pode acontecer a gravidez na adolescência, né? E aí entra ali aquele ponto em que você está crescendo, você está ali no desenvolvimento, aí de repente vem um filho que vai se desenvolver, mas os pais tentando ajudar ali e às vezes até mesmo dependendo ali da idade, né, impondo a forma como você deve criar seu filho, mas às vezes você está entendendo, você não está entendendo como você deve criar aquela criança, como lidar com esse tipo de situação? Acho que vem, de novo, né? Assim, esse adolescente, ela continua sendo adolescente, né? E a gravidez, ela não é só da mulher, né? Dependendo, às vezes é um jovem também, né? Que foi pai adolescente. E claro que a menina fica, né? Ela muda muito mais a vida dela, então isso mexe muito com a menina, com a jovem. Tanto nas questões, de novo, hormonais que já estavam ali, e a questão mesmo da maternidade que traz outras questões da gestação. Então, ela vai estar mais vulnerável, ela vai estar mais fragilizada emocionalmente em alguns momentos. É realmente uma situação muito delicada. Acho que a gente precisa cuidar desse tema com algo sério mesmo, que esse adolescente possa passar. E eu entendo que isso, na nossa realidade brasileira, a gente tem um índice alto de gravidez na adolescência. Alguns têm esses pais realmente para ajudar ou até para cuidar no lugar desse adolescente, outros não, muitos adolescentes têm que se virar sozinha, enfim. Temos uma realidade muito séria e é um ponto importante. Como lidar com isso, né? Acho que o primeiro momento eu acho que é entender que a ajuda ela é necessária, né? Eu falo isso para qualquer mãe, na verdade, né? Criar um filho sozinho é muito pesado. Nós precisamos de uma comunidade. Eu sou a favor dessa teoria, né? Uma comunidade cuida das crianças. Nós todos somos responsáveis por uma criança, por um bebê que chega ao mundo. Então, nós precisamos de uma rede. E essa adolescente precisa ter uma rede. Essa rede tanto da família do pai, então os pais do casal, né? Ali, desses pais, eles precisam ajudar e construir ali uma relação de confiança, de segurança. E, de novo, acho que é buscar essa comunicação, né? A comunicação do que ela precisa. Alguns momentos vai ser mais de um apoio maior mesmo, porque ela vai estar mais fragilizada, ela está em desenvolvimento, então ela vai precisar, sim, dessa rede que ajuda. E se ela, à medida que também se sentir um pouco mais invadida, talvez pedir um pouco de espaço em alguns momentos. Isso é muito comum em qualquer maternidade. A gente vê muitas mulheres reclamando um pouco desse limiar, né? O quanto que eu preciso de ajuda e o quanto que esse outro vem, às vezes, invadindo, porque eu estou aqui um pouco mais fragilizada. Então, é uma temática importante e acho que a questão é sempre comunicar, né? Comunicar o que eu preciso, seja de mais ajuda, seja de um pouco mais de espaço.
E voltando lá atrás, quando eu comentei sobre esse distanciamento, assim, que às vezes pode ter com os pais, por que às vezes é muito... Os pais mesmo às vezes cobram, né? Falam assim, mas com seus amigos você abraça, fala eu te amo. Por que às vezes é mais fácil a gente ter essa relação de proximidade com os amigos e não com os pais? Até mesmo na vida adulta, né? Acho que vem justamente assim no sentido de são pessoas que pensam parecido, né? São pessoas que gostam de coisas parecidas, são pessoas que eu me encontro pelo olhar, pelo modo de vestir, né? Pelos assuntos em comum. Então, essa é mais fácil achar a semelhança, né? Entre os amigos nessa idade que eles estão do que entre os pais. Mas isso não significa que eu não possa continuar buscando hobbies em comum, programas em comum, né? Coisas que conectam mesmo e relembrem essa relação inicial, né? Entre pais e filhos. Mas, normalmente, é essa sensação, assim, eu vou criando meu espaço, eu vou sabendo quem eu sou, e aí eu vou me relacionando bem naqueles que se parecem comigo, né? Eu tenho mais abertura, mais afinidade para estar entre aquelas pessoas que comungam do mesmo estilo de vida, do mesmo pensamento, das mesmas opiniões. Então, tende a acontecer isso mesmo, um afastamento, né, dos pais e uma valorização maior dos amigos, do social. Sim. Existe, né, não sei se eu posso chamar de uma crença, mas que toda família, o seio familiar, ele é amável, ele é constituído apenas de amor e de afeto e de carinho. Existem relacionamentos tóxicos de pais com filhos, de adultos, de responsáveis com os filhos? Ou não? E vice-versa também, né? E assim, vice-versa. Às vezes, filhos sendo tóxicos, né? Tá muito comum esse termo tóxico, né? Com os pais também, porque a gente tem que pegar os dois lados. Às vezes, você não tá sendo tão duro, assim, com seus pais. Sim, existe, né? Pessoas que realmente não conseguem, às vezes, estar nessa posição do cuidado, do afeto, né? E aí, uma série de questões. Às vezes, a pessoa não estava preparada para essa maternidade, se viu diante de vários desafios, né? Isso que a Anne falou de uma rede para cuidar de uma criança, eu também considero isso muito válido. E, às vezes, é fácil culpar um pai, né? Uma mãe nessa situação. Nossa, ele não sabe cuidar, ele não é um bom cuidador. E, assim, o que a gente pode fazer também por essas pessoas? Porque essa é a noção, a gente vive em comunidade. Então, se uma pessoa, às vezes, né, já começa daí, né? Às vezes engravidou na adolescência, com os hormônios, com as mudanças, já tem uma dificuldade maior da aceitação dessa gravidez. Aí vem esse bebê, ele vai crescendo, eu não tive muito apoio, né, para cuidar desse bebê, às vezes o pai não me ajudou nos cuidados básicos, eu tive que largar o meu estudo para poder trabalhar e sustentar meu filho. Quer dizer, qual que é a chance de eu desenvolver uma vinculação, às vezes, prejudicada com essa criança? Sim, é uma chance maior, né, desse vínculo ser prejudicado. Não significa, não é uma condição única. As pessoas que engravidam sem esse planejamento vão ter esse distanciamento dos filhos. Não necessariamente, mas é um dos fatores que leva, às vezes, eu não ter essa conexão desde o começo com o meu filho. Então, a chance de eu, às vezes, não aprender a desenvolver esse amor é mesmo incondicional, né? A gente se pergunta. Não, a gente sabe que o amor é uma escolha de todos os dias. Então, assim, se eu tenho esse apoio, né, uma rede que me ajuda, eu estou muito mais disponível para conseguir cuidar afetivamente desse bebê. E aí, por uma série de motivos, existem pais que não conseguem, né, desenvolver uma vinculação positiva, bacana com os filhos e podem ter atitudes tóxicas, até de competição, de não valorizar, né? Pai, eu tirei nota 10 na prova. Nossa, mas é mais do que a sua obrigação, né? Como assim você só faz isso? Então, são posturas que, às vezes, refletem essa falta mesmo de vinculação, né? Esse estreitamento dos laços entre pais e filhos que podem ser por N razões, mas uma importante é essa, é a falta de vinculação, da disposição, né, da disponibilização afetiva que eu consigo. E, mais uma vez, não é porque eu quero, né, que eu me distancio do meu filho. Eu não tenho recursos suficientes para me aproximar dele. Então, às vezes, vai ser uma relação permeada por disputas, por intrigas, né, por apontamentos, por comparações julgamentos. também, né? Às vezes os pais podem olhar e falar assim, não, mas eu não consegui fazer isso, você vai fazer. Eu ia trazer isso, né? Assim, às vezes tem uma questão de maturidade também, né? Então, o que eu vejo muito nessa relação, quando a gente fala de conflitos, os próprios pais não dando conta de ver esse filho, às vezes, fazer coisas que ele não fez, realizar-se como ele não realizou, né? Então, muitas dessas gerações, por exemplo, eu não pude ter essa tal... Então, eu não consigo só ficar feliz pelo meu filho conseguir ou viver algo. Às vezes, vai ter algo que aqui dentro não está bem resolvido e eu vou invejar.
esse filho, essa liberdade, por exemplo, sexual que meus filhos têm, eu precisei me segurar lá quanto tempo, enfim. São várias questões pessoais que vão passando de uma maturidade e que eu acho que nós precisamos falar, sim, existem relações tóxicas dentro de casa. Não dá para romantizar a família como esse amor incondicional o tempo todo, porque não é. Às vezes, e às vezes não é nem só falta de amor, e às vezes é ser mesmo. Às vezes não criou um vínculo de afeto. Às vezes teve uma coisa de obrigação mesmo, sabe? E é isso, é real. Então, como viver nesse lugar, eu entendo que é criando outros espaços de nutrição, espaços de identificação, espaços onde eu posso me realizar melhor, né? Até que eu consiga realmente criar a minha família e sair desse espaço. Às vezes, a solução é sair desse espaço mesmo. Não que não estou estimulando rupturas, mas é entender que nós precisamos ser realistas. Nós temos também um índice alto de famílias violentas, de famílias negligentes, de uma série de situação em que esse adolescente... Traz perigo, né? Sim, e não só tóxico no sentido de uma crítica, de uma comparação, que isso já prejudica pra caramba emocionalmente um adolescente, mas em termos mesmo de violência psicológica, física, etc., né? Abusos, inclusive. Então, nós precisamos falar que isso existe, nós precisamos falar para esse adolescente que ele pode se proteger disso, sim. Então, casos graves, ele pode, sim, denunciar, inclusive. Nós precisamos entender que existe uma lei que os protege, eles precisam saber disso. E aí, no máximo, onde são essas amenidades no sentido de crítica, que são amenidades assim, né? Que no sentido de... abordam muito mais a questão emocional e que é difícil pra caramba, mas que eu preciso ficar ali, de alguma forma esse ambiente ainda me é seguro, eu preciso tolerar e aguentar e conviver com isso até eu realmente conseguir formas de me separar desse espaço. Acho que não sei se eu fui muito dramática, mas, na verdade, eu acho que isso é sério e precisa ser dito. É uma realidade, a vida, né? Falando aqui em realidade, vocês atendem muito casos de adolescentes aí que têm outros irmãos dentro de casa e que aí eles se sentem menos amados do que um dos irmãos? E aí, qual é a dica para essa adolescente, esse jovem que está se sentindo menos amado, menos acolhida do que um outro da sua própria família? Às vezes a gente vê isso até na vida adulta, né? Assim, tem lá 40 anos de idade e fala assim, mas você ama mais ele do que eu. E aquilo não resolveu ao longo da vida. Seu queridinho, lá, já preparou o prato preferido dele. Eu tô aqui todos os dias o primo preferido, o neto preferido, o filho favorito. O neto preferido, minha botinha. Eu acho que a primeira dica, assim, é para os pais, no sentido, assim, qual o peso que a gente dá para as palavras que a gente usa. Então, por exemplo, na minha casa, né, eu tenho 2 filhos, eu não gosto de usar essa palavra ciúmes, né, no sentido assim, ficou com ciúme do que o outro fez. Então, acho que a primeira dica é nesse sentido, assim, como que a gente vai construindo essas palavras e como que os filhos vão... Porque é isso, assim, às vezes eles ficam mesmo no sentido assim, nossa, meu pai deu atenção mais para ele do que para mim. Nossa, minha mãe faz mais isso com ele do que comigo. A gente é diferente, né? A gente fala que cria igual, nossa, olha lá, filho do mesmo pai, da mesma mãe, são tão diferentes. Claro, é uma série de fatores, né? Primeiro, mesmo que sejam gêmeos, criados, né, no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, a gente tem características muito individuais e cada pessoa é única. Então, essa questão de falar também, assim, eu amo igualzinho, às vezes o amor é igual, mas as coisas que a gente faz acabam se diferenciando porque a necessidade de um é uma, a necessidade do outro é outra, né? Então, acho que é essa observação, tanto para os pais quanto para os filhos, no sentido assim, gosta mais dele? Por que será que gosta mais? Às vezes o pai acha que aquele precisa mais daquilo, né? Por exemplo, algum exemplo que a gente já deu, assim, não está fazendo nada em casa. Às vezes, para um, eu preciso pedir mais, né? Você já arrumou sua cama, você tirou seu prato. Para o outro, aquilo não é tão pedido porque ele já faz naturalmente, né? Bem entre aspas, porque a gente sabe que não é naturalmente. Mas é essa questão, então ele gosta menos do que ele está pedindo para lavar a louça, para tirar o prato. Então, acho que essa percepção, assim, cada um tem a sua necessidade, tem o seu momento, tem o seu jeito de se comportar. Isso a gente vai trabalhando desde a criança, assim, evitando alguns termos, né? E a gente também, enquanto filhos, né? Ter essa percepção, assim, às vezes a necessidade do meu irmão, do meu primo, é diferente da minha. Então, eu tomar
conhecimento disso e conviver com essa diversidade faz bem para todos, né? No sentido assim, eu não preciso ficar comparando. Eu não preciso me diminuir ao achar que tal pessoa fez mais para esse do que para mim, né? Às vezes esse fazer mais está sendo até prejudicial, né? Que é o que a gente falou, às vezes está fazendo muito e isso não está sendo bom para aquela pessoa. Então, acho que é o cuidado com como que a gente nomeia isso que está sendo feito para o outro, né? Isso que está sendo destinado para o outro. Porque, às vezes, o outro está vendo como é porque ama demais, às vezes é porque os responsáveis, no caso, estão achando ele incapaz demais. Então, acho que é bem, né, individual, assim, cada situação exige um olhar mesmo diferente, porque são situações que delicadas. E assim, um entendimento, né? Eu posso dar um exemplo, assim, que eu gosto muito de usar, assim, quando eu vou falar um pouco disso. Se você considera, então, gêmeos, então, 2 irmãos que geneticamente estão ali idênticos, nesse mesmo ambiente, a gente está dizendo, então, nessa mesma casa, no mesmo momento histórico, na mesma condição financeira dessa família, então, no mesmo momento do casal ou não, né? Desses responsáveis que estão ali. Então, ele está vivendo as mesmas condições sociais, econômicas, históricas e genéticas. Uhum. E aí eles estão brigando. E aí eles estão brigando por causa de um brinquedo. E essa mãe ou esse pai, alguém, né, esse responsável, chega e separa a briga. Para de brigar, vai cada um para um lado e pega o brinquedo. Talvez eu estivesse apanhando, mas, nossa, ainda bem essa pessoa, fulano, meu pai me ama, meu herói, nossa, me tirou dessa. O outro, meu pai não está nem para mim, meu pai puxa o saco dele, porque eu tinha razão, ele queria meu brinquedo. Então, como eu vejo a situação, ela vai ser muito também desse lugar pessoal, né? Então, a gente conta disso do sentido que eu dou para a cena. É a mesma cena, são as mesmas circunstâncias, o pai fez o mesmo ato, ele não favoreceu nenhum dos dois, aparentemente, ele separou a briga, ele fez o que ele acha que é certo. Separei a briga, cada um vai para um lado, tira o brinquedo. Um vai sentir-se favorecido e amado e protegido, ufa. E o outro vai se sentir injustiçado, mal amado, e o pai puxa o saco do outro. Yeah. E o pai fala, o que eu faço, então? Complexo, né? É o diálogo, a gente volta no diálogo, né, Lindomar? Sempre no diálogo. Eu acho que o diálogo é igual vocês já falaram, né? É a base de qualquer relação. Seja de amor, né? Igual namoro com alguém, tô casado. Conversa, dialoga, né? Vai se resolver. E eu acho que, assim, resumindo todo o episódio, me corrijam se eu estiver errado, eu acho que é na compreensão de que você é um ser humano e que os seus pais são seres humanos também. Que eles não são deuses, assim, eles não são de outro mundo, ok. Eles te deram a vida, mas eles tiveram uma experiência antes. Eles já foram uma criança, já passaram por esse processo. Então, eu acredito que, assim, ficando dica aí pro pessoal de casa aí, é o que eu falei, me corrijam se eu estiver errado, compreenda os seus pais. Entenda que ele passou pelo processo. Ele nasceu um bebezinho e ele chegou até ali, até o ponto em que ele te deu a vida, né? E ele seguiu a vida até você crescer até aquele ponto. Então, ele passou por experiências frustrantes, ele passou por dificuldades. E isso tudo reflete na vida dele, ali, na sua relação com ele, né? Então, acho que é você entender que você também tem seus problemas, mas que os seus pais também têm problemas que, às vezes, eles não entendem neles. Então, como que eles vão entender os seus, se eles não entendem os deles, né? Então, é você ter esse cuidado, não só com você, mas estender para as pessoas ao seu redor, né? Para os seus pais. Então, acho que a base de toda relação, além do diálogo, é o amor, né? É esse... Lógico, a gente tocou nesse ponto aí de que tem as dificuldades, né? Tem famílias que são violentas, mas trazendo aí, né? Talvez nessa visão maquiada, desse cuidado, desse carinho, né? Às vezes você querer o bem do seu pai. Às vezes seu pai tem um problema com, né? Álcool, enfim... Você traz aquele sentimento ali. Então, tentar compreender eles, trazer esse conforto ali para a relação, para poder viver uma vida mais tranquila, né? Sem muitos conflitos. Sim. E eu acho que até fazer um pouco melhor disso tudo, sabe? Eu acho que o nosso convite enquanto filhos é a gente... receber tudo isso e à medida que essa adolescência chega a essa fase realmente de ver o que me serve e o que não serve mais, por isso então que às vezes entre os meus afins eu fico mais à vontade mesmo, mas de poder seguir. Eu acho que o nosso caminho é seguir e fazer o melhor por nós, pela sociedade. Às vezes isso vai trazer rupturas, vão trazer contradições, vão trazer desgostos para esses pais. Eu costumo falar que o filho que é o filho que o pai sonhou, eu dou meu cartão, vamos lá tratar, porque ninguém é exatamente o filho que o pai sonhou, né? Nós não podemos ser, nós precisamos nos constituir seres únicos. E ao ser único, você vai frustrar os seus pais.
Então, eu não tenho medo de frustrar seus pais, não tenho medo de decepcioná-los, no sentido de, à medida que você estiver realmente seguindo o seu caminho de individuação, o seu processo de conhecimento, de se tornar aquilo que é o seu melhor para você e por você e pela sociedade, isso vai, sim, às vezes frustrar numa profissão que você vai escolher, numa vivência eu quero viver viajando o mundo, não quero ser uma pessoa de família, viver aqui, não quero cuidar de casa, né? Eu não vou saber cozinhar, você vai se frustrar em algum nível, né? Mas se você estiver consciente, ou pelo menos buscando, né? Totalmente consciente não, mas nessa busca de fazer o melhor nas suas escolhas, o que te faz bem, o que faz bem para o outro, siga seu caminho, faz o seu melhor e isso é nossa missão mesmo, né? Eu ia dizer isso também. Às vezes, não necessariamente sem conflitos, mas que esses conflitos sejam oportunidades para eu enxergar o outro, para eu entender melhor a posição do outro, para eu entender o porquê que ele me pede isso, me exige isso. E com essa percepção mesmo, eu estou em eterna construção. Então, eu posso voltar atrás. Às vezes, eu falo muito isso também. Às vezes, é preciso deixar seu filho errar, né? Você enquanto pai. Porque, às vezes, ele errando, ele vai falar, nossa, é verdade. Olha só, meu pai sempre me falou isso, né? Minha mãe sempre me alertou. Mas eu precisei quebrar a cara para perceber que eles estavam certos. Então, acho que né, quando eu entrego essa confiança, assim, eu estou educando e eu sei que, às vezes, alguns caminhos eles não vão me seguir, é interessante. Então, é bem isso mesmo que a Anne falou, no sentido, assim, que a gente compre as nossas escolhas sabendo que elas têm consequências e que, às vezes, é bom a gente vivenciar essa consequência só vivenciando que a gente vai ampliar esse olhar, vai ampliar esse entendimento, né? Conhecendo outras realidades, a gente vai falar, nossa, eu entendi melhor por que ele pensa desse jeito, por que ele sempre me alertou nesse sentido. Então, acho que é não fechar ao diálogo, é não parar no conflito, é fazer com que o conflito abra várias outras coisas, várias outras caixinhas, compreensão de mim mesma, dos outros, para poder seguir mesmo com conflitos, né? Esses conflitos, a gente pode conviver com os conflitos. Pensando aqui no conflito, no processo, né, da individuação. É super importante o erro para o crescimento, como vocês falaram, né? E, às vezes, esse controle que foi falado aqui priva o que a gente falou no começo, né? Às vezes, esse controle da criança não permite com que ela tenha suas frustrações e depois gera esse adulto aí que fica meio perdido. Então, permita-se, né, errar, permita que seu filho erre, tenha o conflito, que aí nesse conflito a gente consegue também entender o ponto de vista, mas sempre ali na questão do diálogo, do diálogo não violento, principalmente. Sim, e de não se colocar em risco. Eu acho que me veio um pouco isso aqui, né? Assim, vamos trazer essa experiência, vamos para o erro, mas vamos não se arriscar tanto, né? Não se coloquem tanto em situações em que você possa realmente te prejudicar e prejudicar alguém de forma, né, assim... Enfim, acho que a gente precisa lembrar também, por mais que eu queira ter experiências inovadoras, quero pertencer a grupos, quero ser legal, quero ser o cara bacana, ou eu quero me sentir mais potente. Então, às vezes, inclusive a própria bebida, eu me sinto mais, né? Eu me sinto mais solto, mais corajoso, me sinto mais legal, ou drogas, enfim. Qualquer coisa que vá também te colocar em risco, né? Seja velocidades aí de trânsito, enfim, tudo que vai te colocar em risco, pela pura experiência, não é bem por aí que a gente está dizendo. A gente está dizendo de escolhas próprias, pessoais, que vão te levar à sua melhor versão. Né? Você vai errar, você vai, enfim, vamos ter conflitos, mas vamos cuidar para que os riscos sejam os menores possíveis. Antes da gente entrar, a gente sempre entra no pessoal de vocês, dos entrevistados, né, aqui no podcast. Mas antes disso, eu acho importante a gente falar sobre isso que você falou, né, do álcool. Enfim, eu tinha visto em algum lugar também, eu sempre esqueço as referências aqui. Não é fake news, hein? Tudo bem. De que o alcoolismo, né? Porque às vezes você vê em casa ali, a pessoa tem uma relação desequilibrada com o álcool. Às vezes a pessoa não é alcoólatra, ela não chega a ser um alcoólatra, mas ela tem uma relação desequilibrada com a bebida. Abusiva. Ela bebe muito, de repente ela tá sempre um pouco fora de si. E eu tava vendo que... eu tava lendo que o alcoolismo, ele parte justamente desse ponto. E é perigoso, né? Porque na adolescência, ele tá querendo... Às vezes, todo mundo bebe na família e fala assim, não, você já pode beber. Ali com 14 anos, 15, sei lá. E a pessoa vai e bebe. Aí ela se sente... Aí ela já começa a se sentir diferente. E essa matéria, ela falava justamente sobre isso. Que o alcoolismo, ele parte desse ponto em que a pessoa, ela fica mais solta. Então, se ela, às vezes, é mais reprimida, ela é mais insegura... Ela se sente mais confiante e, a partir dali, ela quer sempre
ter Sim, aquele sim. estímulo. Aquela Então, sensação. fiquem alertas, gente, Sim, por favor. Mas entrando no pessoal de vocês, né? Como foi em casa? Pra vocês foi tranquilo? Assim, se não for muito entrando demais no pessoal de vocês, foi tranquilo pra vocês essa relação com os pais? É tranquila? Eu acho que ser tranquilo em todos os níveis nunca é, né? Que é isso, assim, às vezes eu vou desagradar pelo jeito de vestir, pelas companhias que eu escolho andar, pelas escolha de profissão mesmo. Só que essa palavra, assim, eu sempre falo isso, assim, a gente também precisa entender que às vezes é um convite para eu refletir sobre aquela escolha minha, então, mesma, né? Então, assim, se eu estou seguro de que é isso que eu acho que vai ser melhor para mim, que apesar das escolhas diferentes dos nossos pais, né, a gente se sente bem com isso, às vezes é pagar o preço do desconhecido, né? Porque na vida adulta a gente tem muito disso, a gente faz escolhas a todo momento e às vezes a gente não sabe para que lado que isso vai tomar, né? Então, quando eu me permito olhar para o que vale a pena para mim, para o que faz sentido para mim, né? Me conhecendo da melhor maneira possível, o que faz sentido? E aí, quando eu descubro, nossa, eu sou diferente dos meus pais. Então, realmente, essa escolha deles, para mim, não encaixaria, né? Eu dou as pazes para esse conflito, no sentido, assim, de tudo bem ele permear essa relação, né, nesse sentido. Porque não cabe, né, não me serve as escolhas que estão sendo apontadas por tal e tal pessoa. Então, acho que é isso, assim, não sei se a palavra é tranquilo, mas quando é refletido, faz mais sentido e a gente tem mais argumentos para continuar escolhendo, né, aquela determinada coisa ou não. Bom, a minha adolescência, digamos assim, né? Eu entendo que até a infância ali para a adolescência, o meu, na verdade, foi a ausência de conflitos e foi problemático isso. Eu entendo que Tem essa dualidade, né? Às vezes falta conflito, aí você fica Exato, no porque aí meio. você quer entrar nesse lugar do adaptado demais. Então, eu fui essa filha que fui estudiosa, eu entrei passei no vestibular com 17 anos, muito jovem, então sempre fui aquela que tinha uma expectativa alta a meu respeito mesmo, então, porque era essa que cumpria ali um tanto, né? Na igreja, religiosa, catequista, uma gracinha. Aquela garota exemplo. Aquela que precisava do meu cartão. E que isso trouxe outras questões. Então, e haja terapia, né, gente? Aqui até hoje, cuidando desse lugar, né? Então, assim, eu fui me rebelar, eu já estava lá com meus 20 e pouco, a primeira vez que eu dei um grito com a minha mãe, eu me senti culpada, sabe? É muito doido isso, né? Então, e é importante, então, assim, esse confronto, né? Que a gente está dizendo de, pera lá, eu sou eu, você é você. Até então, atender demais esses pais nos traz isso. Eu estava um pouco fora do meu caminho de individuação, né? E precisou, inclusive, que acontecesse coisas ali que me chacoalhasse, inclusive um adoecimento mesmo, fiquei doente. E aí a terapia, a partir disso, foi me trazendo consciência o quanto que esse meu corpo clamou para lá, vai para o seu caminho. Isso vai. E aí, então, por exemplo, até hoje minha mãe, ela fica inconformada de eu não ir à igreja. Ela assim... E eu, quando eu falei que eu ia parar de ir para a igreja, eu juro para vocês, eu achava que eu ia deixar minha mãe não ia me amar mais. Ele falou, ou eu perco o amor da minha mãe ou eu vou na igreja. Aí eu ia. Eu chegava nessa igreja, me dava dor de cabeça. Chegou a ser sintomático. Até um dia que eu falei, não vou mais, agora eu vou ficar sem minha mãe mesmo. Assumi. Vou comprar essa briga, né? Não, tá bom, eu vou ficar sem amor da minha mãe. Minha mãe continuou me amando. Eu falei, ué, como assim? Mas ela ainda me joga na cara. Quem te viu e quem te vê, outra hora, que hora que você reza? Aí eu tenho que explicar um tanto ou não tanto, depende da minha paciência, não, das minhas escolhas, né? Então, querendo ou não, cedo ou tarde, essas experiências vão acontecer, esses conflitos a gente vai frustrar nossos pais. E isso vão ter questões aí pra gente trabalhar. O que não falta é questão, né? Pra trabalhar com os pais. Não. E assim, eu mesmo, eu falo... Não, é que eu lembrei, né? Uma vez eu cheguei na terapia, muitos anos de terapia, né? E eu já cheguei na terapia e falei assim, quer saber, já vou falar do meu pai e da minha mãe? Porque eu posso contar qualquer história que nós vamos cair nos dois, então vamos lá, né? O que você quer saber? O que você quer saber? Não, e eu digo, né, que eu também, eu só fui... Porque desde criança, assim, eu tive um temperamento
mais complicado. Não sei se a gente nasce com um certo temperamento, o nosso ao redor também conta bastante. Uhum. E os meus pais também não tinham tanta paciência, então só foi melhorar depois que eu fui pra terapia, gente, porque o que mais empodera a gente é a gente entender, a gente Nosso se entender, É o autoconhecimento. a gente entender as nossas falhas, que esse é o mais difícil, e aí a partir dali você busca entender seus pais, porque você já tá se Sim, entendendo, sim. né? Você já tá com um profissional ali falando assim, olha, mas você não acha que você tá sendo firme aqui? Não, mas a culpa é deles, né? Então a gente tende a fazer isso com muita frequência. parte. Então, façam terapia. Olha aqui, um bate-papo super rico com 2 psicólogas, gente. Procura uma terapia aí pra você, de acordo com a realidade que você, né, tá inserido. Então, às vezes tem um plano de saúde da empresa, tem um plano de saúde particular, às vezes tem o SUS também. Vai atrás de um profissional Tem as que clínicas vai... escolas que a gente falou. Ah, é verdade. As universidades que têm atendimento gratuito. As universidades também, né? Sim, Dependendo de onde morar. As universidades, elas têm a clínica escola. Então, nós, por exemplo, antes de formar, a gente estagiou, né? Então, a gente também atendeu ali gratuitamente. A Ania falou... Falava, desaguava nos pais. Aqui a gente fala, a gente deságua Na onde? terapia. Na terapia. Ou seja, procure um profissional para você ser uma pessoa saudável mentalmente, uma pessoa poderosa de si, né? Uma pessoa que reconhece os próprios problemas e a partir daí tá na sociedade de uma maneira mais sólida e dessa forma pode também ajudar outras pessoas. Com certeza. Como vocês viram, os conflitos vão sempre existir, independente das fases, né? Hoje aqui o foco foi a adolescência, além da terapia. Como já foi também falado, a questão do diálogo é super importante em qualquer fase da nossa vida. Foi ótimo, né, Lindomar? Foi super prazeroso. Adorei, gente. Pode chamar de mais vezes. Muito Que bacana ótimo. mesmo. Obrigada pela Muito oportunidade. obrigada pela presença. Obrigado, meninas. Obrigada. Eu acho que a gente vai ficando por aqui. É isso. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.